Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A torcida tricolor vem observando com atenção as recentes contratações e, ao mesmo tempo, alimenta uma dose de apreensão em relação ao rendimento do clube. O Fluminense oficializou a chegada de 2 reforços importantes dentro de um contexto de exigência e expectativa elevada. Apesar da empolgação inicial, o torcedor não consegue deixar de questionar se essas adições vão fortalecer ou, ao contrário, comprometer o equilíbrio da equipe em meio a competições intensas. Em campo, o Fluminense ocupa atualmente a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro Série A de 2025, posição que revela uma campanha sólida, porém vulnerável diante das ambições continentais que rondam o clube. Esse desempenho reforça a necessidade de reforços que não apenas preencham lacunas, mas elevem o nível coletivo da equipe. Além do Brasileirão, o Fluminense tem desafios em outras frentes. No Campeonato Carioca, terminou como vice-campeão após ser derrotado pelo Flamengo na decisão. Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, avançou até a fase de 16avós de final em ambas as competições. No cenário internacional, o clube surpreendeu ao eliminar o Internacional na fase de grupos do Mundial de Clubes e seguir adiante. O técnico Renato Gaúcho vem chamando atenção por sua condução tática e motivacional, conduzindo o time brasileiro rumo às semifinais do torneio. Diante desse cenário multifronta, os novos contratados precisam se encaixar sem gerar impacto negativo na dinâmica do elenco. A estratégia do departamento de futebol é clara: trazer jogadores com experiência e capacidade para atuar em pressão, mas a expectativa da torcida gira em torno do estilo coletivo e da química com os demais atletas. Nos últimos jogos, o clube demonstrou solidez defensiva e intensidade nas transições, mas acabou comprometido por momentos de improdutividade ofensiva. A torcida questiona se os novos reforços terão a capacidade de contribuir decisivamente no setor ofensivo, especialmente em jogos mais truncados. A apreensão cresce sobretudo porque o desembarque dos atletas vem acompanhado de expectativa imediatista. O torcedor espera gols, assistências e presença em campo que façam diferença. Porém, uma adaptação apressada pode resultar em descompasso tático, afetando, principalmente, o entrosamento no meio-campo e no ataque. Há ainda o fator psicológico. O elenco atual construiu uma mentalidade de superação sob o comando de Renato Gaúcho, principalmente na campanha do Mundial de Clubes. Inserir novos nomes pode, inadvertidamente, atrapalhar essa coesão emocional construída com suor e experiência. Os 2 reforços ainda não foram identificados nominalmente pela torcida, o que alimenta rumores e especulações sobre suas posições e estilo de jogo. A ansiedade é reflexo da paixão pelo clube, que exige precisão e envolvimento desde o primeiro treinamento. Alguns torcedores manifestam preocupação sobre a eventual canibalização de minutos entre os titulares, enquanto outros ponderam sobre o impacto que mudanças no time podem ter no modo de jogar tão bem definido pelo treinador. A pergunta que fica é: esses jogadores chegam para somar ou vão diluir o padrão do time? Enquanto isso, o Fluminense segue firme na briga por vaga nas competições que importam. No Brasileirão, mesmo na 6ª posição, ainda está em zona de qualquer das 2 competições continentais, conforme andamento da tabela. A torcida, portanto, aguarda respostas rápidas, mas ponderadas, para que os reforços elevem o nível e não desequilibrem o sistema em voga. O clube, por sua vez, parece confiar na atuação cirúrgica do técnico Renato Gaúcho para integrar os novos atletas sem abalar o espírito coletivo. O desempenho nos próximos duelos será decisivo para amenizar as preocupações e gerar confiança na arquibancada. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A chegada dos 2 novos jogadores ao Fluminense se transformou em pauta dominante nas arquibancadas e nas redes sociais. Se por um lado existe a esperança de que tragam novas soluções técnicas, por outro a desconfiança é inevitável, fruto de um histórico recente em que algumas contratações não corresponderam à altura da expectativa. O torcedor, apaixonado e exigente, sabe que cada detalhe pode custar pontos preciosos em um campeonato de equilíbrio tão intenso.
O técnico Renato Gaúcho tem ciência da responsabilidade que carrega ao assumir o papel de integrar rapidamente os reforços ao elenco. Conhecido por seu discurso direto e por manter o grupo sempre motivado, ele terá o desafio de manter o vestiário em harmonia, evitando que a chegada de novas peças gere insatisfação entre aqueles que já ocupavam espaço no time titular. A gestão do ego e do espírito coletivo pode ser tão decisiva quanto a qualidade técnica dentro das quatro linhas. A diretoria, por sua vez, defende a estratégia como parte de um projeto ambicioso de manter o clube competitivo em todas as frentes. A visão é de que, com um calendário pesado, rodar o elenco se torna essencial. A torcida, no entanto, questiona se esses reforços foram escolhas certeiras ou apenas movimentos de mercado para suprir carências momentâneas. Dentro de campo, os números do Fluminense em 2025 mostram uma equipe sólida, mas ainda em busca de maior constância contra adversários diretos. A oscilação em algumas rodadas do Brasileirão custou pontos que poderiam ter mantido o time mais próximo da liderança. Essa instabilidade aumenta a pressão sobre os recém-chegados, que passam a ser vistos como solução imediata, ainda que não tenham tido tempo para adaptação. O peso do calendário internacional também não pode ser ignorado. A disputa do Mundial de Clubes elevou a visibilidade do Fluminense e mostrou que o time pode enfrentar gigantes do futebol europeu. Esse cenário gera orgulho, mas também aumenta a cobrança, pois a torcida entende que o clube agora precisa se consolidar entre os principais protagonistas do continente e não pode dar passos atrás. O impacto da chegada dos reforços poderá ser sentido já nos próximos compromissos. A ansiedade gira em torno de saber se eles estarão à disposição para os jogos decisivos do Brasileirão e das fases eliminatórias da Copa Sul-Americana. Cada atuação será observada com lupa, e qualquer deslize inicial pode se transformar em combustível para as críticas. Renato Gaúcho, no entanto, se mostra confiante. Nas entrevistas recentes, deixou claro que os jogadores contratados possuem qualidades específicas que podem ajudar a resolver problemas detectados durante a temporada. O treinador evita comparações e pede paciência, lembrando que grandes nomes também precisaram de tempo para se firmar. Ainda assim, sabe que a paciência não é uma virtude comum em arquibancadas lotadas. A relação entre reforços e torcida é construída jogo a jogo. Uma boa estreia pode mudar a percepção de desconfiança para confiança quase inabalável, mas um início apagado tende a alimentar a sensação de que as contratações foram equivocadas. Esse é o dilema que acompanha cada movimentação do mercado no futebol brasileiro. Enquanto isso, o elenco que já vinha desempenhando papel importante observa a movimentação com olhos atentos. Para os mais experientes, a chegada de novos atletas significa competição interna acirrada e a necessidade de provar valor em cada treino. Para os mais jovens, pode representar um bloqueio momentâneo de oportunidades, algo que pode gerar desconforto caso não seja bem administrado pela comissão técnica. Fora das quatro linhas, a diretoria também precisa lidar com a pressão da mídia esportiva, que cobra explicações sobre a escolha desses nomes e os planos de utilização. A narrativa criada em torno das contratações influencia diretamente a forma como a torcida enxerga o processo. Se a comunicação for clara, a aceitação pode ser mais rápida. Caso contrário, qualquer falha dentro de campo tende a ser potencializada. O Fluminense chega a este momento da temporada com um elenco numeroso, mas com desafios claros. A missão é transformar a apreensão da torcida em confiança e apoio, fazendo com que os reforços se tornem símbolos de superação e não de preocupação. Para isso, será preciso vencer, convencer e mostrar consistência nos campeonatos que ainda disputa. Na reta final do Brasileirão, cada rodada passa a ter peso de decisão. A margem para erros diminui e a paciência da arquibancada também. Se os novos contratados conseguirem contribuir de forma imediata, o Fluminense poderá dar um salto de qualidade e se firmar entre os principais postulantes às primeiras posições. Caso contrário, a pressão tende a crescer exponencialmente. No contexto internacional, o Mundial de Clubes continua sendo um marco na história recente do clube. A performance diante de adversários europeus mostrou o quanto o Fluminense pode crescer em visibilidade e prestígio. Manter essa toada exige reforços que façam diferença não apenas no cenário nacional, mas também fora das fronteiras. O destino dos dois novos atletas contratados passa a estar diretamente ligado ao futuro do Fluminense em 2025.
Se corresponderem às expectativas, poderão se tornar peças fundamentais de uma campanha histórica. Se fracassarem, serão lembrados como apostas que não deram certo. A linha que separa esses dois cenários é fina e será percorrida sob os olhares atentos de milhões de torcedores. No fim das contas, a preocupação da torcida é legítima, mas também é um reflexo da paixão que move o futebol. No Maracanã, cada passe, cada gol e cada gesto será interpretado como sinal de esperança ou de frustração. O Fluminense vive um momento de virada, e a resposta a essa apreensão só será dada em campo, onde o grito da torcida espera se transformar novamente em combustível de vitória. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.